né? O inconsciente e as imagens arquetípicas, o inconsciente, os arquétipos, as imagens arquetípicas, eles vão se formando conforme a experiência humana vai avançando na história, né? Conforme a humanidade avança na história, mais o inconsciente se amplia e mais a consciência também tem possibilidade de se ampliar, né? Então, se a gente pensar que essas proto-histórias em quadrinhos, né, que evoluem ao longo do tempo, até desaguar nas histórias em quadrinhos, já continham um caráter arquetípico, né, já que era uma manifestação artística e simbólica dos homens das cavernas, né? Gaersa vai até colocar que as pinturas rupestres eram uma tentativa mágica de controlar a realidade, né? E isso a gente está falando de um pensamento que é mitológico, né? De um pensamento que é mais próximo do inconsciente, muito mais próximo do inconsciente do que da consciência. A gente está falando de um processo evolutivo de milhares de anos, né? Centenas de milhares de anos, até que a gente tenha a história em quadrinho. E aí o Scott McCloud, por exemplo, que é um autor dos quadrinhos, vai falar que, olha, teve essa questão do que a gente pode pensar assim, a arte rupestre, a gente pode pensar os hieróglifos, a gente pode pensar as tapeçarias da Idade Média, a gente pode pensar a tapeçaria de Bayeux, que é uma das maiores tapeçarias do mundo, a gente pode pensar as artes em papiro, artes em quadros sequenciais, tudo isso remonta a uma proto-história em quadrinho, né? Vai trazer elementos que são semelhantes aos elementos que a gente vê nas histórias em quadrinho, principalmente a questão do uso da imagem, fundamentalmente, como uma forma de contar uma história, uma forma de contar uma narrativa, né? Uma imagem que, na maior parte das vezes, é uma imagem simbólica, é uma imagem arquetípica. E aí uma frasinha do Jung, né? A obra de arte sempre encontrou sua origem no mito, no processo simbólico inconsciente que se desenvolve através das eras e se toma a raiz de toda a criação futura, enquanto manifestação mais originária do espírito humano. Então, se os quadrinhos já advêm dessa árvore genealógica pré-histórica, né, já tem uma raiz enquanto obra de arte pré-histórica, faz bastante sentido pensar que os quadrinhos são uma manifestação que dizem respeito, né, a aspectos arquetípicos. Porque se historicamente eles estão atrelados a uma produção artística simbólica, isso não se perdeu, né? Isso, na verdade, só ganhou outros contornos com o passar do tempo.